Olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso mini curso de Ruby on Rails para iniciantes, terceira temporada. Muito bem, não esqueçam que agora também temos o site virusdeti.com.br, que é um site dedicado a pessoas que estão iniciando na área de TI, ok? E se você quer ter um professor particular de Ruby on Rails, eu agora estou fazendo um serviço de mentoring, né? Então entre em contato comigo e a gente pode ver aí o que a gente pode fazer. Tranquilo? Bom, aqui na aula 32 nós vamos falar sobre o self e sobre Monkey Patch em Ruby. Joia? Então, o que seria o self? Né? O self é uma palavra reservada que dá acesso ao objeto corrente. Ou seja, quando eu tenho uma classe e instancio essa classe, eu tenho um objeto. Então, quando eu estou me referindo àquele objeto naquele momento, eu utilizo o self para fazer isso. Tá certo? Isso quer dizer que quando a gente usar o objeto.método, na verdade eu estou enviando um método a esse objeto. Muito simples. Agora a gente tem que lembrar também que o self ele vai depender do contexto em que você está trabalhando. Às vezes eu estou me referindo ao self como sendo o objeto, e às vezes, quando eu não estou trabalhando em objeto nenhum, eu vou estar me referindo ao namespace global, que é o main. Tá? Então a gente vai ver isso agora aqui no IRB para ficar mais claro. Veja, vou abrir aqui o IRB. Joia? E aí, veja, quando eu peço para saber quem é o self nesse momento, sem estar usando classe nenhuma, a quem ele vai se referir, né? Então, se eu colocar aqui para imprimir o self, ele simplesmente diz que o self, nesse momento, é o main, certo? Ou seja, eu não estou em nenhum objeto, estou no namespace global. Quem é que está recebendo esses comandos que eu coloco aqui, né? Quem está recebendo esses comandos? É o próprio main, tá certo? Que é o namespace global. Joia? Agora, quando eu tenho uma classe, declaro uma classe teste, defino um novo método chamado olá e peço para imprimir olá aqui. E dentro desse olá imprimir quem é o self, né? Eu vou interpolar aqui quem é o self nesse momento. Ups, esqueci de fechar ali a aspa, né? Tive que fechar aqui embaixo, mas ok. Então vou finalizar aqui o método, finalizar aqui a classe. E aí, nesse momento, veja, eu vou instanciar aqui no X um novo elemento, um novo objeto teste, né? E aí, quando eu peço x.olá, olha o que ele aparece. Ele vai simplesmente aparecer o olá, que é a parte texto aqui, e o self, nesse momento, é o próprio objeto, né? É o próprio x. Então, ele imprimiu aqui para mim o próprio x. Ok? Então, se eu vim aqui e pedir para imprimir o próprio x, veja que é a mesma coisa, ok? É o mesmo objeto, ok? Então, resumindo, dentro da classe teste, o self é a instância do objeto que eu estou trabalhando, ok? Fora da classe teste, como eu estou agora aqui, se eu peço para imprimir o self, ele é o namespace global, que é o main. Tranquilo? Pronto. Dito isso, já que a gente sabe agora que o self depende de onde eu esteja trabalhando, se eu estou trabalhando no objeto, o self é o próprio objeto. Se eu estou trabalhando fora do objeto, o self é o main, a gente pode fazer o seguinte. Vamos conversar agora um pouquinho sobre o Monkey Patch, tá certo? Então, o que é o Monkey Patch? O Monkey Patch é quando você altera em tempo de execução alguma classe, né, reabre aquela classe, faz alterações e usa a classe com aquelas alterações, tá? O pessoal faz muito isso nas classes do Ruby. Por quê? Porque o Ruby ele é uma linguagem que é tudo, onde tudo é classe, né? Então você pega aqui i.class, ou melhor, 1.class. Ele me disse que é fix num. Se eu pegar aqui um texto qualquer e pedir a classe, ele vai me dizer que é string, tá? Então eu posso reabrir essas classes e implementar novos métodos ou substituir os métodos que já existem, tá certo? Então, como é que você faz isso? É muito simples. Como é que eu reabro uma classe, né, e faço um OKPatch, faço uma alteração para usar depois? Só lembrando o seguinte, o Ruby deixa você fazer isso, mas a gente tem que lembrar aquela velha frase, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Você pode abrir qualquer classe do Ruby em qualquer momento, você tem que saber o que você está fazendo para não causar nenhum problema. Então o pessoal evita usar esse tipo
de situação, de monkey patch, para não causar problemas. De repente, ele declara um método que vai atrapalhar uma outra pessoa que está declarando o mesmo nome de método, etc. e tal. No Ruby 2.0, eu acho, 2.1, não estou lembrado, tem uma nova forma de trabalhar com isso, chamada refinements, né, que vocês podem procurar aí, que é para evitar esse tipo de problema. Mas eu estou mostrando aqui o problema clássico, tá? Enfim, dito isso, como é que eu reabro, por exemplo, a classe string? É só você redeclarar ela. Na hora que você redeclara a classe string, você está substituindo, né, você está mesclando isso que você vai fazer agora com o que já existe lá. Então, por exemplo, eu sei que não existe um método chamado olá dentro da classe string. Então, estou criando um novo aqui, tá certo? Joia. Encerrei. Ou seja, se eu pegar agora aqui um x qualquer, colocar a string e pedir x.olá, ele vai imprimir olá, que é o que tem aqui, né? Por quê? Porque x é uma string. Então, vai estar disponível para ele o método olá que eu criei, e aí quando eu chamo ele imprime olá. Agora observe que quem é o x aqui, né? Quando eu peço para imprimir o x é o próprio texto. Então o self da minha string é a própria string, tá certo? Isso quer dizer que se eu reabrir a classe string, colocar o mesmo método olá, agora eu vou estar sobrescrevendo esse método que já existe em memória, pedindo para imprimir olá, mas eu vou fazer a interpolação com o self, que é a própria string. Isso quer dizer que, fechou? Na hora que eu pegar a minha string e pedir para dar olá, ele vai simplesmente dizer olá e a string. O legal é que o Rails aceita você aplicar isso diretamente em cima da string. Então, por exemplo, vídeos de TI. Se eu pegar essa string aqui e aplicar o olá, que já existe na classe string, ele vai dar o olá, vídeos de TI, tranquilamente. Então, ou instanciando ou fazendo diretamente, o Ruby aceita que você faça isso. Lembrando que nesse caso o self está representado pelo próprio objeto que é a string. Tranquilo? Então o monkey patch é isso, é você reabrir a classe e utilizar. Existe uma outra forma de reabrir classes, que vocês vão ver por aí pela internet, que é a class eval, né? Eval, não sei. Onde você coloca o nome da classe, ponto, class eval, e aqui dentro você coloca o que você quer adicionar ou substituir nessa classe que você está fazendo esse eval, né? Então, vou botar aqui o mesmo olá, para ele substituir esse método. Vamos botar aqui puts. Olá, e vamos interpolar também com o self aqui. Nesse momento, se eu pedir aqui x olá, ele me retorna o olá agora já modificado, como a gente viu. Ou se eu pegar uma string também e pedir o olá, ele também já usa o olá modificado com as exclamações. Tranquilo? Então essa outra forma, string class eval, é uma forma de você reabrir a classe também. Agora um detalhe, ele só consegue reabrir nesse formato se a classe existir. Então, por exemplo, uma classe abcd, ponto, class eval, do def test. Olha o que acontece, ele vai dar um erro dizendo que a classe ABCD não foi inicializada. Então, o legal de utilizar essa forma class eval para reabrir uma classe é que ela vai levantar um erro caso a classe não exista. Já dessa outra forma aqui, caso a classe não exista, ela vai estar, ou melhor, dessa forma aqui, da forma convencional, apenas redeclarando. Se não existir, ele vai criar. Tranquilo? Então, dependendo da situação, você pode precisar de uma forma com class eval, testando se a classe existe ou não, levantando um erro caso não exista, ou apenas redeclarando como a gente viu.
Tranquilo? Então é isso, essa aulinha de hoje sobre o Selfie Monkey Pad. Essa brincadeira, a gente vai continuar falando um pouco sobre Ruby nas próximas aulas e depois a gente volta com o Rails para ganhar um pouquinho aí de força para trabalhar com o Rails novamente. Tranquilo? Muito obrigado pela companhia de vocês, divulguem o canal, curtam lá no Facebook, né? Ou melhor, dê um like no YouTube, eu sempre falo Facebook, me confundo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.